Bom dia a todos. Fica claro, portanto, por todos os discursos, que nós sancionamos o projeto com a incorporação de todas as categorias ao Simples. Então, a curiosidade que poderia haver, o próprio ato demonstrou que tanto os advogados como os corretores de imóveis de seguro, bem como as fisioterapeutas e os fisioterapeutas, estão abarcados pela lei, não havendo, portanto, veto nesse sentido. Eu quero dizer para vocês que eu tive, num determinado momento, eu li uma matéria na Folha de São Paulo sobre uma questão que muito me preocupava desde o início do governo, que era a questão dos microempreendedores individuais e da pequena e média empresa. E eu li esse artigo, era um artigo do Guilherme Afife Domingos, e nele havia algumas coisas que eu achei fundamentais. Primeiro, o reconhecimento de uma classe batalhadora, de um segmento da nossa economia que era responsável pela busca sistemática de realização de um sonho, que eu concordo com o Guilherme, é o sonho de ter seu próprio negócio, de ser seu próprio patrão. E, além dessa classificação, havia uma ampla exposição a respeito da importância do micro e pequeno empreendedor no tecido social, não só da economia, da política, ou seja, esse conjunto de empreendedores eram responsáveis também por efeitos muito positivos sobre a sociedade, sobre a economia. Não só na economia, gerando emprego, gerando renda, mas na sociedade, gerando equilíbrio e gerando responsabilidade política e criando um país que eu acredito que seja o país que todos nós almejamos, que é um país de classe média. Então, eu conversei, me aproximei do ministro Afife e começamos a conversar, até que isso resultou na vinda dele para o governo e nessa constituição da Secretaria Ministério da Micro e Pequena Empresa. Por que a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa? Porque dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a pequena empresa, o microempreendedor, era uma derivada quinta, não era o foco principal. Nós já tínhamos enviado ao Congresso a criação para poder ter uma política focada nesse início para a micro e pequena empresa, só pensando na micro e pequena empresa e fazendo o que o ministro Afife fez incansavelmente, dentro do governo e fora do governo, no parlamento e na sociedade. Por isso, eu quero dizer que essa história aqui hoje começa porque nós criamos a Secretaria da Micro e Pequena Empresa para dar atenção exclusiva a esses temas e tivemos aquela bênção que foi ter uma pessoa certa no lugar certo. Por isso eu comecei saudando o ministro Afife. Eu tenho consciência que 1 ano e 3 meses para fazer toda essa transformação é um prazo, em termos do Brasil, muito curtos. Em termos do Afife, eu já descobri que os prazos vão ficando, graças a Deus, cada vez menores. Por isso, ministro, eu inicio com essa observação, porque esta
conjunção de fatores é responsável por esta lei que hoje nós estamos sancionando. Então, eu quero dizer que o meu empenho em apoiar as políticas voltadas ao fortalecimento, expansão e formalização dos pequenos negócios encontrou nesta secretaria, ministério e no ministro Afife, eu diria que a sinergia necessária para essa transformação. Nós, portanto, criamos essa micro e pequena empresa dentro do governo, no coração do governo. E isso foi fundamental para chegarmos até aqui. Nós vimos fazendo uma série de modificações na legislação. Nós, no início do governo, ampliamos os limites para o enquadramento das empresas no Simples em 50%, ou seja, aumentamos as empresas que podiam entrar no Simples. Isso foi em 2012. Depois, reduzimos também a alíquota de 11% para 5% do microempreendedor individual. Apoiamos a lei que criou um limite extra para exportação de mercadorias, dobrando o limite de faturamento das empresas exportadoras do Simples. Essas medidas, elas contribuíram para que a gente chegasse hoje aos cerca de 9 milhões de micro e pequenos empresários integrantes do Simples Nacional. Com essas medidas, um número maior de pequenos negócios passou a participar, então, desse regime de tributação e aí geraram mais e mais trabalho, emprego e renda. É isso que nos anima a ampliar o alcance do Simples Nacional e dos demais instrumentos que a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas prevê. Cada vez mais é preciso vencer resistências e avançar na simplificação. Eu acredito inteiramente nisso. Por isso, eu gostaria de rememorar um pouquinho só a história. Essa história que começou há 26 anos atrás, quando, em 88, a Constituição estabeleceu o tratamento diferenciado para o setor. E eu volto tanto no tempo, porque eu quero deixar duas coisas importantes enfatizadas. Primeiro, é que mudanças profundas exigem continuidade e aprimoramento constantes. Não é possível a gente supor que faz uma legislação ou que faz um projeto e que ele, sempre aquilo que vocês chamaram aí muito bem de lei viva, porque não é só a lei, são todos os mecanismos, é o interesse que nós temos, e isso só ocorre com continuidade no tempo. Daí porque nós assinamos hoje aquele estudo que será feito por várias instituições sobre a coordenação do SEBRAE. Então, a primeira coisa, continuidade. Continuidade porque você aprimora a política constantemente. É preciso que o Brasil tenha visão de longo prazo para todas as coisas, de curto, médio, mas tenha de ter de longo prazo. A segunda é que, quando há vontade política e uma adequada definição de rumos, boas mudanças acontecem. E isso exige estratégia, mas, sobretudo, existe a prática do diálogo e da construção de consensos. A prática do diálogo e da construção de consensos tem sido estratégica nesta área. E eu quero reconhecer a relevância da aprovação por unanimidade. Aprovação por unanimidade que, segundo me informou o presidente da Câmara, foi a única que houve nessa legislatura,
a única aprovação por unanimidade. Por isso que nós podemos dizer que a lei que nós assinamos hoje, que eu assinei, é fruto de um entendimento sobre o que é